No fim dos anos 70 e início dos anos 80, havia um mundo completamente diferente de hoje, principalmente na maneira como a gente consumia música e até nos tipos de mecanismos que havia disponível no mercado para audição. Naquela época era comum aí que a gente ouvisse falar de bandas como Terço, como Os Mutantes, como A Barca do Sol, Som Imaginário, Som Nosso de Cada Dia. Todas essas bandas e tantas outras aí que davam um certo vislumbre em diversidade e emoção desta cena clássica aí do rock progressivo brasileiro. Mas eu acho que de todas essas, nenhuma banda emocionou tanto e tão consistentemente como os cariocas da banda Bacamarte. E é sobre essa belíssima banda que nos deixou apenas 2 registros que nós vamos conversar hoje aqui no Minha Vida em Vinil. Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá, galera. Vem comigo conferir. Fala pessoal, aqui é o Brody, tá começando mais um episódio do Minha Vida em Vinil. E olha, cara, o Bacamarte é um projeto de corpo e alma do violinista e guitarrista Mário Neto, que lá no final dos anos 70 arrumou mais alguns excelentes músicos para compor o que seria o Bacamarte e gravar o esplêndido Depois do Fim. Além dele, completam aí esse timaço Marco Veríssimo na bateria, Delto Simas no baixo elétrico e acústico, Marcos Moura nas flautas e acordeon, Sérgio Vilharim nas teclas, Mr. Paul na percussão nos vocais e, cara, a sensacional, a incrível, a fantástica Jane Duboc. Jane Duboc também, não sei se tu sabe, ela é mãe do Jay Wacker. Esse cara é um cara conhecido, hein? Depois do Fim é uma das maiores pérolas do rock progressivo e eu vou explicar pra você por quê. Porque ele só conseguiu ser lançado em 1983 e muito por esforços independentes, né? As gravações do que se tornaria Depois do Fim aconteceram ainda em 1979, mas nessa época o rock progressivo ele já estava meio que perdendo espaço assim para diversos outros estilos musicais, né? E Mário entendeu que talvez aquele não fosse um bom momento para, em termos de recepção de público, né? E ele resolveu retomar essas raízes então do progressivo, lançando esse disco ao mundo em 1983. O Bacamarte só teria essa oportunidade assim, ele começou a ganhar assim mais destaque no cenário brasileiro em 1982, a partir de uma pequena revolução aí causada pela entrada no ar de uma rádio chamada Rádio Fluminense FM. Com a política aí de abertura total às novidades, né, a Flu FM recebia então quantidades significativas de fitas demo enviadas por bandas cariocas, bandas niteroienses, né? Vale lembrar que a emissora funcionava no centro de Niterói, lá no Rio de Janeiro. E com o passar do tempo vieram bandas e fitas cassetes do Brasil inteiro. Então, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha são 2 dessas bandas que conseguiram emplacar músicas na programação da emissora. E após ser aconselhado por amigos, Mário Neto levou então a sua fitinha até a Fluminense e no dia seguinte a Bacamarte já estava rolando na programação da rádio insistentemente. Então, Mário juntou as economias que ele tinha, fundou um selo, né, a Ação Arte, e prensou 1000 cópias e aí teve início a história de Depois do Fim. É o seu primeiro disco e resultado daquela gravação em 1977 e que acabou vendendo cerca de 15.000 exemplares em um esquema aí totalmente independente, muito movido pelos ouvintes da emissora de Niterói, né? Comentados aí nas rodinhas de frequentadoras de loja de discos que ouviam as músicas do álbum na rádio e iam disputar eles nas prateleiras dessas lojas. Nessa época então vieram shows no Circo Voador e demais casas noturnas aí da cidade que abriam portas para a nascente rock carioca. Entre 82 e 84 a banda teve tempo para se tornar uma pequena lenda do rock progressivo nacional, com admiradores muito além das fronteiras do Rio de Janeiro. Inclusive sobre 1982 a gente já falou aqui sobre o nascimento do rock brazuca, né? Então nesse linkzinho aqui você pode dar uma olhada. A gente já fez um vídeo falando sobre o nascimento do B-Rock, tá? Tem ali a Blitz, Barão Vermelho, o próprio Paralamas, Kid de Abelha e tantas outras bandas. Biquíni Cavadão que veio depois, enfim, cara. Então acontece, cara, que o Mário Neto, que é o fundador, assim, da Bacamarte, ele tem um modo de tocar bem particular, sabe? Tem muita influência do Steve Hackett, do Genesis, né?
Então ele mantém uma postura assim, no violão clássico, a mesma postura que ele mantém no violão clássico, ele mantém na guitarra, né? E ele não faz uso de palheta, ele toca sem a palheta, então ele toca com os dedos, tipo o Jeff Beck fazia. E nos premia, então, com um dedilhado muito habilidoso e uma primorosa técnica de notas. Cara, a junção do estilo dele é maravilhoso. Se você ouvir esse disco, você vai entender o que eu estou falando. Então essa união do violão clássico com esses elementos desconhecidos do rock progressivo, né? Além dos vocais assim excepcionais de Jeanne Duboc, dá ao Bacamarte essa sonoridade única, assim, muito característica, né? Aliás, quando ela solta a sua voz, a lembrança imediata é com o grupo Renaissance, né? Um dos baluartes do prog mundial. Então a dica para vocês aqui é pegar os discos Prologue e o Ashes Are Burning, ouvir e fazer uma comparação com esse disco maravilhoso aqui do Bacamarte. Cara, que disco bonito, viu? Esse disco aqui é difícil de achar em CD, tá? Se em vinil é difícil de achar, em CD é difícil de achar, em vinil é mais ainda. Eu achei assim numa bobeira, né? Com o pessoal aí do Recife, da RB News, né? O Rafa da RB News CDs. Comprei esse aqui e comprei 2 discos da Bolha que não foram assim tão baratos, mas valeu a pena o investimento, né? O grande diferencial, no entanto, de toda a banda aí, além da Jeanne Duboc, né, é a guitarra do Mário Neto, cara, que oscila entre climas, entre texturas, solos feitos com muita tranquilidade e que proporcionam assim momentos em que a gente fica boquiaberto, sabe? Principalmente nas músicas Smooth Alado e no Pássaro Azul. O disco traz 8 canções, metade delas é toda instrumental e tem influências nítidas aí de bandas inglesas dos anos 70, principalmente o Genesis e o Moody Blues. E cara, por falar nisso, só um parênteses aqui, o Genesis passou pelo Brasil em 1977, ele fez uma turnê por aqui, né? E gerou uma curiosidade assim, até um pouco inusitada. Por quê? Porque nessa época o Steve Hackett estava saindo da banda, né? Ele não estava contente com os rumos que a banda estava tomando, ele queria fazer a carreira solo dele e tal. E ele não conseguiria manter esse ritmo frenético que o Genesis estava tendo. Ele queria um pouco mais de tranquilidade para fazer a obra dele, enfim. E aí ele acabou não dando mais certo, né? Saiu da banda. Então o que acontece foi que nessa época o Mário Neto foi assediado por parte do empresário da banda inglesa Genesis, né? Que havia excursionado por aqui em algumas cidades brasileiras e que estava prestes a perder o seu guitarrista, como eu falei, o Steve Hackett, né? E cara, a produção do grupo ficou assim impressionada com a técnica de Mário, né, no instrumento, e o convidou então para integrar o Genesis. Ainda que isso pudesse parecer um sonho que estivesse se realizando, né, Mário optou por continuar no Brasil, principalmente aí a pedido dos pais e porque nessa época ele ainda era menor de idade, cara. Então olha só que coisa louca. O Mário Neto, não sei se tu sabia, só um título de curiosidade para vocês, né? Também vale lembrar que o Steve Hackett fez diversas participações em trabalhos de diversos outros artistas, né? Inclusive brasileiros, onde, entre outros, assim, destaca-se a aparição, aliás, na faixa título do álbum Voo de Coração, também de 1983, do cantor Hit. O mesmo LP que nesse mesmo LP continha o hitmaker single máximo dele, chamado Menina Veneno. É impressionante, é incrível a gente observar assim como depois do fim não tem assim, como é que eu posso dizer, pontas soltas, né? Todas as letras, a arte, os arranjos, todos trabalham juntos para nos contar uma história do fim dos tempos e nos deixar também uma mensagem até de esperança, assim, do que pode ser o futuro, né, o que ele nos reserva, mas também de que ele será a escolha do que a gente cultiva o hoje, né, o que a gente está fazendo no hoje, sempre tendo em mente aí uma análise crítica do que já foi o passado. Nada tão atual para um disco que está completando 40 anos, cara. Depois do fim, ainda foi lançado em CD em 95, né, com a faixa bônus Mirante das Estrelas, sendo aí muito, como eu te falei, objeto de colecionador, né. Em sites de internet, quando você for procurar aí, essa versão pode ser encontrada aí por até R$100, cara. Em 2009, o álbum foi editado e remasterizado pela Som Livre, né. Essa versão também está fora de catálogo e pode ser encontrado por valores a partir de R$40, que é esse daqui, tá? Aliás, esse aqui eu paguei um pouco mais,
porque já está fora de catálogo, né? É um disco que tem uma arte muito bonita, cara. Você pode ver aqui, deixa eu só enxergar se a gente tá fazendo direitinho. Assim, ó. Tem uma arte muito bonita, cara. Capa sensacional, espetacular. A contracapa também, muito legal. O CDzinho, cara, que imita um disco de vinil, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele imita um disco de vinil com as faixas aqui, ó. Ah, é muito legal. E assim, cara, a dica que eu posso dar é que Bacamarte é uma banda... uma das bandas mais importantes do prog brasileiro, junto todas aquelas outras que eu falei, né? Mas ela é raramente lembrada, assim, talvez pelo estilo, né? Tem um pouco mais de música instrumental, nos relembrar, assim, muito do que o Renaissance fez, né? E continua fazendo, enfim. Também um pouco, talvez, pelos vocais femininos, assim, eu acho que ainda deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, então talvez demore um pouco para você entender, mas o fato é, cara, que o disco é um disco muito legal, é um disco muito interessante, é um disco muito bonito, com letras muito bonitas, que tem toda essa áurea aí que eu falei, e que faz com que o disco hoje já tenha alcançado esse status de cult, né? E que se você tiver em casa, tenho certeza que você vai ouvir. Se você não tiver, você vai procurar, porque tem aí, cara, nos streamings, tem no YouTube, tem uns lugares aí que você consegue encontrar. Ouça o disco depois do fim. Aí em seguida você vai ouvir aqueles 2 discos que eu falei lá do Renaissance, né, pra você ver a similaridade entre eles, aonde eles se inspiraram. Então quando a Jane do Bob começa a cantar, que são os discos Prologue e o Ashes Are Burning. E aí, cara, se você se sentir tocado por a música, se você se sentir tocado pelo disco, você vai fazer mais uma coisa. Vai deixar o seu like, vai fazer a sua inscrição aqui no canal, ativar aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Tem um sininho, você vai lá embaixo, já clica, seja inscrito, ative a notificação para não perder nenhuma atualização aqui do nosso Minha Vida em Vinil. Hoje, sabadão, cara, para falar de música boa, brasilidades. Aquela brasilidades que amamos, né? Eu tô trazendo bastante brasilidade para vocês aí, cara. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem. Se você tá gostando, se você é fã aí do Bacamarte, se você é fã de todas as bandas que eu falei, de prog principalmente, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo o que você acha. Qual é a sua percepção, né? Se você gostou do vídeo, o que você tem para compartilhar conosco aí, tá bom? Eu respondo todos os comentários, viu? Eu sou o cara que responde todos os comentários. Eu gosto de continuar essa nossa conversa ali nos comentários, porque enriquece a continuidade do vídeo e sempre tem gente trazendo muita experiência, muita história bacana nos comentários. Espero que você seja uma delas, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado minha vida em 2000, de coraçãozão mesmo, cara, aquele abraço assim na alma, beijão, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!